Estamos no ar. Boa tarde, minha gente. Boa noite para quem estiver vendo à noite aqui no Instagram do Grupo Formosura. O Grupo Formosura é esse grupo que tem 35 anos de atividade na cidade de Fortaleza, de militância no campo das artes e no campo da política, né? Que a arte é uma militância, é um ativismo, né? É uma inserção social. Esse grupo que trabalha com bonecos e gente, né? Quer dizer, bonecos, a interação atores e bonecos, ou teatro de animação e teatro de bonecos, está fazendo vem fazendo ao longo desse setembro uma série de lives, né? Para comemorar, para saudar a presença em nós, no nosso pensamento, na nossa política, de Frei Tito de Alencar Lima, fazendo a partir de uma peça que o grupo encena desde 2011, que é uma peça minha, escrita por mim, que é esta aqui, ó. Frei Tito, Vida, Paixão e Morte. A biografia desse frade dominicano que se envolveu com a luta armada, enfim, não pegando em armas, mas que apoiou, a partir do convento dos dominicanos em São Paulo, a luta pela libertação do Brasil das garras da ditadura militar iniciada em 1964 e que durou 21 anos. E o Frei Tito, portanto, é esse homem que junta socialismo e cristianismo, né? E engajamento, pensamento e engajamento real na transformação, na libertação do seu povo. Esta peça vem sendo apresentada desde 2011 pela diretora Graça Freitas, que é diretora do Grupo Formosura, e pelo seu elenco. E eu fui convidado para participar do elenco. O projeto é um projeto nosso, quer dizer, meu e do Grupo Formosura, com apoio decisivo, a intermediação decisiva ah, do Instituto Frei Tito, dirigido por uma daquelas que está aqui na nossa live, que é a pedagoga, a servidora pública e ex-presidente do Instituto Frei Tito, e sobrinha do Frei Tito, a nossa Lucinha Rodrigues de Alencar. O outro participante é o historiador Ayrton de Farias, que é um doutor em História, professor do IFCE em História, né? Tem mestrado e doutorado em História, e com uma longa carreira, uma longa trajetória, não só como professor, mas também como historiador, a partir dos livros que publicou exatamente sobre esse tema, o tema da ditadura, da resistência da esquerda à ditadura militar do Brasil dos anos 60. Essa peça, portanto, vem sendo encenada por este grupo, que é composto por Maria Vitória, que faz a personagem Nildes. Vocês vão ver algumas fotos da Nildes contracenando com o seu irmão, que é o Frei Tito. É representado pelo ator William Mendonça. E vamos ver também, durante a nossa live, fotos do próprio Samuel Sampaio, que está aqui como técnico e é fotógrafo também, e ator, fotos das cenas de tortura, das cenas de inquérito do Frei Tito com os seus torturadores, representados na peça pelo ator Leonardo Costa. A peça tem direção musical do multimúsico Rami Freitas, e o elenco é formado assim: William Mendonça, Maria Vitória, Leonardo Costa e eu, Ricardo Guilherme, que sou autor de Frei Tito, Vida, Paixão e Morte. Essa peça foi montada com o apoio. A Lucia pode explicar melhor, mas ela fez a intermediação com o Ministério da Justiça, que, no governo Dilma, implantou um edital para que artistas pudessem contar a história da ditadura a partir daquela comissão da verdade, a comissão da anistia, e o Ministério patrocinou, digamos, o início da trajetória desta peça frente. E hoje, portanto, eu vou, como cada dia foi um aspecto da peça, hoje é a nossa última live sobre esse tema, deste evento que se chama Tito, Viva Frei Tito Redivivo, ou Viva Tito Redivivo. E hoje nós vamos fazer, quer dizer, eu vou fazer uma leitura de pequenos trechos de narrações da peça.
quer dizer, eu sou responsável da peça por dar, digamos, o contexto no qual se insere a figura do Frei Tito. Então, eu vou começar cumprimentando, então, os dois convidados de hoje. Alô, Ayrton de Farias, alô, Lucinha Rodrigues de Alencar. Olá, meu querido. Inicialmente, parabenizá-lo, né, pela seu natalício, pela sua trajetória e pela figura brilhante que o amigo é, né? Acompanho há muito tempo e sei do grande homem, do grande intelectual, do grande pensador, do grande professor com quem estou agora, né, pela internet, né, falando. E muito honrado em estar aqui nessa tarde, nessa noite que estamos ouvindo, assistindo, né? E também ao lado, né, da professora Lúcia Alencar, e sobretudo falando dessa figura muito importante, né, para nós cearenses, para o mundo, na verdade, para quem sonha com democracia, com liberdade, com um mundo melhor, que é o Frei Tito. Muito obrigado pelo convite, espero que eu aprenda muito com vocês essa tarde e noite. Lucinha, além de ex-diretora do Instituto Frei Tito, é sobrinha de Frei Tito. Eu esqueci de dizer isso, e é importante, porque ela tem uma ligação, não só como militante política, que ela é, e sempre foi, mas também uma ligação, digamos, consanguínea, porque ela é da família Alencar, a família de Frei Tito. Lucia. Boa tarde a todos e todas. Parabéns, Ricardo, RG, danado. Que bom que o Ceará reconhece, né, os nossos talentos, as nossas pratas da casa, que são tão importantes para nós, especialmente para a arte aqui no estado do Ceará. E para mim é uma honra muito grande ser sua amiga, desde a infância. É verdade, é verdade. Então, dessa forma... Então... Diga. Então, assim, dessa forma, de parabenizar, né? E também agradecer o convite e da importância desses encontros, porque nós sabemos que a questão da memória e da verdade é um tema esquecido, né? Nós, foi uma anamnésia, não foi uma amnésia, mas, no entanto, assim, é um tema sempre muito difícil, tanto para a esquerda como para a direita. Então, momentos como esse é de grande importância, mesmo a partir de uma peça, a gente está podendo fazer esse encontro ainda. E, por outro lado, está ao lado do professor Ayrton, nosso companheiro aí, esse grande escritor, grande professor de história, e que durante muito tempo foram os professores de história que contaram a história da ditadura, né? E eu sou sempre profundamente agradecida aos professores de história por isso. E obrigada, gente, pelo mais uma vez. O nosso evento Viva Tito, Rede Vivo, é em função do mês de setembro, porque o mês de setembro marca o aniversário de nascimento do Frei Tito. O Frei Tito nasceu no dia 14 de setembro de 1945, e então o grupo Formosura, depois que tem montado essa peça, a partir de 2011, tem feito sempre manifestações, sempre programações alusivas a essa data, em setembro. Por isso é que a cada sábado, são 4 sábados de setembro, cada vez com um ator da peça, se fez aqui essa série de lives, né? E a primeira foi com o Jé Genuíno, a segunda com a Nildes, a terceira com o padre Lopes, e agora com Lucinha Rodrigues de Alencar e o historiador Ayrton de Faria. Muito bem. Vamos, então, para a primeira cena de Frei Tito, que eu gostaria que vocês comentassem. Vocês vão entender pelo próprio texto, vocês vão entender. E enquanto a que momento se refere para que vocês comentem. E enquanto apresento a leitura, o Samuel, que é o técnico responsável por essa live, que é um dos membros do grupo Formosura, apresentará algumas fotos da peça para que vai ilustrar, assim, a fala da minha participação. Diz o narrador, como personagem: estamos em plenária, tentando sempre achar um consenso no meio de 1000 tendências partidárias. Há aqui uma questão de ordem, uma questão de encaminhamento.
Cada um tem de expressar democraticamente o seu pensamento para que a Assembleia livre e soberana, depois de uma ampla discussão, possa, enfim, fazer a votação, mas levando sempre em consideração a possibilidade de uma proposição negociada. Camaradas, companheiros, nós apoiamos o governo democrático e popular do presidente João Goulart, sobretudo essas reformas que para nós são medidas revolucionárias, o controle da remessa de lucro das multinacionais e a reforma agrária. Mas, camaradas, as massas desinformadas precisam ser muito mais mobilizadas. É preciso que haja militância mais e mais dos grupos de pressão. Companheiros, vamos partir para a ação. Não podemos aceitar nenhuma pressão. Chega de entreguismo. Abaixo o imperialismo. Nós vamos convocar, sim, os sindicatos. Nós vamos arregimentar o campesinato. Nós precisamos conclamar a sociedade civil organizada. Precisamos conscientizar toda a população marginalizada. E precisamos denunciar a ação no nosso país dos agentes da CIA. Abaixo o autoritarismo. Abaixo a tecnocracia. Viva a democracia! Ayrton. De arrepiar, né? Um texto maravilhoso, mais uma vez, parabéns, né? E eu consigo enxergar nessas falas, nessas palavras, né? O contexto de enfrentamento que marca o Brasil no começo dos anos 60, né? Um país muito dividido, em que havia um setor da sociedade que buscavam por reformas, né, das mais variadas matizes, havia grupos mais radicais, grupos mais moderados, um presidente legítimo, né? Uma coisa que muito me incomoda, Guilherme, por exemplo, dizer que João Goulart era comunista, né? É um negócio meio estranho. João Goulart um sujeito talvez de centro-esquerda, eleito 2 vezes vice-presidente com 1 milhão de votos, né? E que propôs um projeto reformista, moderado, né? Que grupos conservadores não aceitaram e passaram a tramar. O golpe é tramado há muito, nos anos 50 já se trama, 61, quando há a renúncia do Jânio Quadros, quando se introduz o parlamentarismo no Brasil, também é um golpe, que é pouco falado, né? O João Goulart foi obrigado a aceitar a redução dos seus poderes com a introdução do parlamentarismo, né? E aí há toda uma participação também americana no golpe. O golpe foi feito no Brasil, mas houve apoio americano, né? Hoje nós conhecemos a Operação Brother Sun, em que havia possibilidade dos Estados Unidos mandarem, né, navios, armas, né, para que, caso houvesse uma eventual resistência ao golpe, né? E uma esquerda que também, algumas vezes, não se apercebeu quão dramático era aquele momento, né? Você tinha o governo, né, achava que havia um esquema de sustentação, né? Quando, na verdade, vários segmentos da sociedade apoiavam o que estava acontecendo. Tanto que hoje a gente usa na história, alguns historiadores, não mais golpe militar, mas golpe civil-militar, né? Como ditadura civil-militar, porque vários segmentos empresariais, econômicos apoiaram, sustentaram o que estava acontecendo. E aí é uma questão muito dramática. Eu digo isso enquanto povo, né? Enquanto processo civilizatório. Nós temos cidadãos hoje, né? Digo hoje, 2020, no Brasil, que aceitam, acham que é normal ter tortura, que é normal matar, né? Que é normal desrespeitar a Constituição, né? Violar direitos humanos, né? Isso já ocorria antes, infelizmente. Né? Vários setores da sociedade apoiavam o que estava ocorrendo, sabiam o que estava acontecendo. No Brasil, por exemplo, Fortaleza, um dos centros de tortura foi o 23BC, que fica na Avenida 13 de Maio, em Fortaleza, uma avenida principal da cidade, a alguns metros da universidade, né? Então, muitas pessoas sabiam o que estava acontecendo, fecharam os olhos, né? Então, para nós, isso é muito dramático. Onde é que nós estávamos, né? Onde é que os nossos pais estavam, os nossos avós estavam, né? Nos anos 60, 70, né? De repente, aí você vai ter um contraponto, que é uma figura como o Frei Tito, né? Um homem religioso, comprometido com a Igreja Católica, mas que não deixou, não largou mão de assumir o compromisso, né? De sonhar, né? De engajar, de defender uma outra realidade, uma outra sociedade, né?
e que pagou um preço terrível, né? Torturado que foi no corpo e na alma, né? Levando depois ao desfecho que nós bem sabemos, né? Então essa fala, esse trecho da peça me arrepiou, né? E que provoca reflexões muitas que a professora Lúcia pode completar, eu imagino. Eu vou ler um outro trecho e aí passo a palavra a essa. Será sempre assim: um comentário do Ayrton e outro comentário da Lucia, a partir de trechos, né, da peça. Aliás, aproveito para agradecer a Lucinha, porque ela foi decisiva nesse processo de intermediação junto ao Ministério. Foi em nome do Instituto Frei Tito que o grupo Formosura se credenciou e ganhou a concorrência, né? Ganhou o edital para produzir Frei Tito, Vida, Paixão e Morte, que foi uma peça escrita por mim, mas nos anos 80, mas montada depois nos anos 90 e agora nos anos 2000, e que percorreu boa parte do Brasil, em temporadas em São Paulo, em Minas Gerais, em Recife. Tentamos fazer assim o percurso que o próprio Frei Tito tinha feito em vida, até mesmo depois que ele saiu de Fortaleza, quando esteve em Recife e em Belo Horizonte. Depois, o exílio, né? E a morte por suicídio em 1974. Mas o trecho que eu trago para a Lucinha é exatamente a instalação da ditadura militar. Eu quis fazer o primeiro, como era, trazer um panorama de como era o apoio, né, da esquerda ao governo de João Goulart e às suas reformas de base, e agora a instalação, o momento de instalação da ditadura que é expresso na peça Frei Tito, Vida, Paixão. Diz o narrador: 31 de março de 1964. Golpe militar destitui do poder o presidente João Goulart. Faz-se, então, a ditadura militar. Ditadura militar com apoio civil na República dos Estados Unidos do Brasil. Ditadura militar patrocinada pela CIA, em nome da Guerra Fria. Ditadura militar com apoio político-militar dos Estados Unidos. Regime do general com o apoio de boa parte da cúpula da Igreja Católica e de grande parte da imprensa empresarial. Ditadura militar com apoio dos grupos paramilitares financiados por empresários do comércio e da indústria, empresas estrangeiras e setores da classe média brasileira. São todos golpistas que estão aí levantando faixa, integrando a marcha da família com Deus pela liberdade. É uma gente fascista que se diz ativista do movimento, que de terço na mão acredita na falsa instalação de uma república sindicalista. É uma gente reacionária que se acha libertária, lutando contra a reforma do ensino e contra a reforma agrária. Gente antidemocrata, que se acha democrata, gritando frases contra as reformas de base. Gente militarista, que vibra com a prisão de Miguel Arraes e que participa do buzinaço comemorando o exílio de João Goulart no Uruguai. São civis a favor dos golpistas, os militares, aglomerações nos terraços, jogando papel picado sobre os soldados, esses soldados que desfilam em nome de um golpe de Estado. Lucinha, pedagoga e militante política, para os seus comentários. Pois não. Bom, um texto também bastante pesado. Agora estamos na ditadura. E eu gostaria, assim, de começar fazendo uma pergunta. Será que nós saímos da ditadura? Eu acho que essa reflexão é sempre importante que ela venha na ordem do dia. E eu aqui tomo mais uma vez a fala da memória, verdade e justiça, né? Da questão da justiça de transição. Né? Enfim, mas foi isso. Então, se chegou a um estado que eu chamo terrorista, né? E tirou um presidente que era além do que o professor Ayrton falou sobre Jango, ele era importante, é importante saiba também que ele era um estancieiro, né? Ele era dono de terras. Então, assim, ele era um pecuarista, né? E um homem rico, não era um homem pobre, enfim. Então, é bom que se esclareça também essa questão. E
quando eu coloco essa questão da memória e a verdade, é porque hoje se a gente não trabalhou o nosso passado para chegar nesse presente, né, o futuro terá certamente muitas dívidas, né? E hoje, esse futuro de ontem, aqui nós estamos com essas mesmas dívidas desse passado, né? Porque aquele Estado que foi constituído naquele momento, se nós formos olhar, ele ainda está todo aí, né? Apenas os militares foram reservados, nem foram para a reserva, eles foram reservados, né? Mas eles sempre estiveram aí, hoje é um exemplo disso que nós estamos vivendo, né? E ainda sobre o início dessa última ditadura, né? E esse momento foi muito terrível para o nosso país, porque foi um verdadeiro aniquilamento de toda a esquerda, né? Fecharam-se todos os sindicatos, foram mortos praticamente toda a direção do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, nessa primeira levada, né, de 64, e depois aquilo que a gente já sabe, só sobraram os estudantes, né? E aí os estudantes entraram muito fortemente, fazendo essa resistência, né? E onde entra Frei Tito, né? E nós temos aqui, Lucia, exatamente esse momento da entrada de Frei Tito, que é um dos organizadores do Congresso da Uni, do Congresso Clandestino da Uni, em 1968. Há um trecho da peça que mostra, inclusive, a primeira prisão dele. E eu pediria, então, ao nosso coordenador da live, o Samuel, que, claro, apresentasse cenas da narração, sim, ali no início, mas que ele também pudesse apresentar cenas da peça, né? Que mostram exatamente a relação do Tito não só com a Nildes, a sua irmã, que foi, digamos, uma espécie de formadora, né, de política dele desde a infância, e com os torturadores, enfim, com os padres, com os exilados, outras cenas da peça, além das cenas da narração. Certo. Então, você queria concluir o pensamento sobre... Porque eu tinha uma leitura exatamente sobre o Congresso Clandestino da Uni. Ah, pois não. Aí depois a gente fala mais. Tá, ok. Não, se você quiser falar agora, pode falar. Não, ainda. Depois eu falo quando apresentar, né, a questão da unha, aí tá bem, melhor até tá para ótimo. ilustrar. Eu achei que foi um ensejo a sua fala para introduzir outra fala da peça, exatamente sobre o Frei Tito do Congresso da Uni. Diz assim o trecho. Outubro de 1968. Congresso Clandestino da Uni, em Ibiúna, São Paulo. A Uni somos nós. A Uni somos nós. A Uni é a nossa força, a nossa voz. Congresso da Uni, São Paulo e Ibiúna. Ali são presos os representantes dos estudantes. Todos, quase 1000. O governo militar corta de um só golpe toda a cabeça do movimento estudantil. Entre as centenas de presos, lá está Frei Tito. Esse aí é padre, mas é comunista, esse comuna. Então prenda e puna. E prenda no calabouço. E viva o Brasil varonil com o seu brado retumbante. Viva o Brasil impávido colosso. E agora, Frei Tito? E agora? Cadê nós? Cadê eu? Cadê tu? Ibiúna, estado de sítio no sítio Murundu. Proscrita a Uni, se desune. Perdeu-se a nossa força. Calou-se a nossa voz. Eis a Uni. Eis Uni. Companheiros, qualquer dia a gente se une. Qualquer dia a gente outra vez se reúne. Então, aí começa, vamos dizer, a militância dele, que hoje é mais
conhecida, né? Embora antes disso ele já tinha toda uma militância dentro do movimento estudantil, que é bom que se fale, ainda quando no Liceu do Ceará ele constituiu uma cooperativa de estudantes, né? Facilitando a compra de fardamento de livros para os estudantes carentes. Depois ele assumiu a JEC todo norte e nordeste. Então, assim, ele já tinha toda essa militância e também assim esclarecer que Frei Tito nasceu numa casa onde também existiam comunistas. É bom, comunistas, graças a Deus. É bom que se fale, né? Porque o meu pai ele entrou no Partido Comunista, na Juventude Comunista, aos 13 anos, e por meio do meu pai, essas leituras, né, começaram a ter espaço dentro de casa, porque ele trazia os livros, as discussões, né? E nós temos um outro tio também, porque a nossa família ela sofreu perseguições assim. Não apenas o Tito foi o mais emblemático, né? Mas nós temos outras pessoas na família que também foram perseguidas, como o meu tio Ildefonso, que ele era funcionário do Banco do Nordeste, foi cassado, né? E passou muitos anos perseguido pela ditadura. Enfim, e também é uma história muito bonita de se conhecer a história dele. Sim. Enfim. A história dele é lindíssima, porque ele, inclusive, ele foi surpreendido pelo golpe quando ele estava na União Soviética. Ele estava em Moscou, ele havia feito um concurso no Sindicato dos Bancários, e ele passou, e era uma bolsa de estudo. Né, uma bolsa de estudos, e ele foi para lá, e chegando lá se deu o golpe, e foi muito difícil a volta dele. Ele voltou, mas foi com muitas dificuldades, né, enfrentou muitas dificuldades, e aqui, então, mais dificuldades ainda, né, por conta de toda essa questão. E eu gosto também de esclarecer e colocar essa questão, que o meu tio ele foi muito perseguido, o meu tio Ildefonso também, por conta que depois trocaram a documentação dele e colocaram que ele havia ido para Cuba. Né? E Cuba, naquela época, qualquer pessoa que tivesse, pelo menos aventada a possibilidade de ter estado em Cuba, ela era morta. Né? Então, veja os perigos que ele enfrentou também. Então, assim, eu gostaria sempre... Eu tenho também uma outra tia, que é a tia Nailde, que inclusive é minha madrinha, que foi sua vizinha, da nossa querida Dona Wanda, sua mãe, amiga, né? Irmã, enfim... E a tia Nailde também foi perseguida, né? Ela trabalhava nos Correios e Telégrafos, como sua mãe, e ela enfrentou, né, lá dentro perseguições. Então, enfim, eu também, né, também sofri perseguições. Eu cheguei a ser uma vez sequestrada aqui em Fortaleza, na adolescência, eu e mais 2 amigos, né? Enfim, então, tem todo esse quadro. Então, Frei Tito, além de ter toda essa questão da formação religiosa dele, dentro de uma perspectiva de uma igreja voltada para os pobres, né? Enfim, ele também teve toda essa formação, né? Que foi muito importante também na Seria construção. interessante, você acha interessantíssimo a gente colocar, então, os nomes daqueles que... Porque a peça enfatiza a relação dele com a Nilde. Eu tive que fazer uma seleção quando escrevi a peça, porque a Nilde juntava, digamos, dava a formação, digamos, religiosa, né? A participação dela junto aos movimentos populares da igreja e tal. Mas é óbvio que ele tem uma família mais ligada à mesma militância, e é bom que a gente ressalte aqui o nome da dona Nailde, irmã do Frei Tito, a grande amiga da minha mãe, e responsável pela minha epifania política, que foi na casa dela que eu fui chamado à casa dela para traduzir as cartas do Frei Tito, e a partir daí escrevi a peça. Que estava as cartas sobre a morte do Frei Tito estavam escritas em francês, porque ele morreu na França, e eu fui chamado a traduzir, enfim, a verter para o português essas cartas, e a partir daí me interessei pelo assunto. Quando ainda era um jovem adolescente, e também o Ildefonso,
E eu gostaria que você citasse o nome do seu pai, para a gente ter aqui um É documento também. João É o Rodrigues João. Alencar É o Lima. João de O velho Alencar Lima. Então, comunista. João de Alencar Lima, Não, Nailde de Alencar Lima e não, Nilde de Alencar Lima. é, São não esses tem o três, Di, digamos. eles não têm o Di Alencar, é Alencar. O Di é só o tio Tito. Ah, é só Enfim, do título, tá bom. Então, é a Nailde Alencar, o João Alencar e o e o Delfonso Idelfonso. Rodrigues. E o Idelfonso. Ué. É, Então, é, são três irmãos. E a Nilde. Quer dizer, é. é um núcleo aí que vai formar, vai dar a formação política ao Frei Tito, né? Na área do Uhum, socialismo e na área, digamos, do cristianismo. Né? E ele uhum. consegue exatamente fazer essa ponte. Mas então, eles tragam então, agora, para um comentário do historiador Ayrton de Farias, o momento da luta armada. Vimos aí o Congresso da UNE, e agora, que é a primeira participação do Frei Tito, e agora quando o Frei Tito se envolve com a luta armada sob a liderança das guerrilhas urbanas do líder Carlos Marighella. Tá. Depois, se possível. Guilherme, Oi, eu poderia fazer diga. 2 comentários, se fosse possível, sobre a fala Pois da não, professora Lúcia, muito pois não, importante, por Ayrton. sinal. Diga aí. Interessante notar como assim a origem, como é que a formação política do Frei Tito, de seus irmãos, né, parentes, né, tem muito a ver com a família, né? Isso se repete várias vezes com outros militantes. Você sabe que eu tenho um trabalho de mestrado sobre isso, né? De onde vêm os militantes de esquerda armada no Ceará, né? E boa parte desses militantes, eles são, mesmo alguns se dizendo materialistas, ateus, eles vêm de famílias católicas muito fervorosas, né? Vários deles eram da Ação Popular, que é um grupo, né, cristão de esquerda dos anos 60, né? Então, o Frei Tito, é interessante essa conversa que você estava desenvolvendo há pouco, porque apenas ratifica o que eu constatei ao longo da pesquisa do mestrado. E também a perseguição ao pai, né, ao tio da professora Lúcia, é outra coisa que algumas vezes no Brasil de hoje, especialmente, algumas vezes as pessoas diminuem, né? Fala-se que no Brasil morreram menos pessoas, né, que na Argentina, que no Chile e tal e tal. Mas a violência ela não foi apenas física, ela foi também simbólica, né? Muita gente foi perseguida. Teve gente que foi perseguida e até hoje não sabe, né? Para você ter ideia, João Guilherme, né, Ricardo Guilherme, nós temos acesso a documentos do SNI que mostram mais ou menos que 250 mil pessoas foram catalogadas nesse órgão, né, o SNI, de espionagem e repressão. Né? Então, houve uma repressão muito maior do que a gente processada, gente que passou em concurso e nunca foi chamado. Né? Então, a ditadura ela foi muito mais trágica, né, do que apenas você tentar quantificar a quantidade de mortes, que, lógico, é uma coisa dramática. Mas há outras questões que mostram como o período militar foi trágico para o Brasil, ainda hoje repercutindo, portanto. Né? Ayrton, eu gostaria de apresentá-lo também como autor de um livro. O seu livro mais recente é exatamente sobre esse tema. Você tem um livro chamado Pavilhão 7. Pavilhão 7. Que é exatamente a história dos presos políticos no Ceará, em Fortaleza, basicamente. No IPPS. No IPPS também foi uma prisão política. Isso é uma coisa pouco conhecida por sinal. Né? O pessoal que fez luta armada, o pessoal do PCB, que não fez luta armada, né, foram presos no IPPS dos anos 70. Nós estamos, então, hoje aqui com 2 militantes e 2 intelectuais que pesquisam esse tema. A professora, a pedagoga Lucia Rodrigues de Alencar Lima e o historiador e professor do IFCE, Ayrton de Farias. Bem, agora, depois de vimos aí alguns comentários sobre a participação do Frei Tito no Congresso da UNE, né, em 68, que é a sua primeira prisão, temos a sua prisão em 69. Mas antes, em 68, o acirramento da luta das guerrilhas urbanas, e há uma fala que se refere a isso, e eu gostaria de trazer à baila para que os dois pudessem comentar. 1968. 13 de dezembro de 68. O governo militar institui o ato institucional AI-5, o ato 5. Mais ditadura, agora é mais repressão. Dos direitos sociais e políticos, a total cassação. Com apoio das emissoras de rádio e de televisão. Golpe militar com respaldo jurídico parlamentar, respaldo dos grandes empresários, dos parlamentares latifundiários e até do STF.
poder judiciário que se tornou partidário. Golpe patrocinado, violência, morte, prisões. E agora, ser ou não ser um povo armado? Eis a questão. Para uma esquerda é preciso levar em consideração a conjuntura. Só um povo organizado derruba essa ditadura. Mas para uma outra esquerda é preciso se levar em consideração a radical ruptura. Só um povo armado é que derruba a ditadura. Uma esquerda defende a politização da sociedade civil organizada, mas uma outra esquerda quer fazer a oposição pela opção da luta armada. Camaradas, violência se responde com violência. A violência de uma vanguarda revolucionária. E nós é que somos essa vanguarda revolucionária. No campo, com os camponeses, e nas cidades, com os estudantes e com a classe operária. Porque é preciso, sim, enfrentar o poder de Brasília, fazendo guerrilhas no campo e nas cidades, para que então a gente possa construir uma sociedade justa, igualitária. Eu sei que contra essa argumentação há toda uma reação de quem entende de que a revolução só virá depois de todo um processo de conscientização. Uma esquerda defende a ruptura imediata, o extremo, o radicalismo. Mas para uma outra esquerda, ou é revolução, ou então tudo mais é só proselitismo. É a ideia da luta armada contra a organização de uma oposição ponderada. A distensão lenta, gradual e segura. Ou a radical ruptura. Só um povo organizado derruba a ditadura? Ou só um povo armado derruba a ditadura? Companheiros, camaradas, só um povo organizado e armado derruba a ditadura. Ayrton. Maravilhosa. De novo, o texto, né? Muito, muito. Fiquei aqui arrepiado mais uma vez, porque assim, eu estudo muito esse assunto há mais de 20 anos, sabe? Então, eu já entrevistei muitos dos ex-presos políticos, né? Então, assim, é impressionante como você consegue colocar no texto aí exatamente questões que estavam naquele momento, digo momentos no final dos anos 60, começo dos 70, muito presente, né? Qual o caminho para derrubar o regime militar? Né? Seria um trabalho com as massas, né? Seria um processo armado revolucionário? E aí tem todo o impacto, né, nessa esquerda dos anos 60, a Revolução Cubana, né? A Revolução Cubana é muito impactante para entender o que está acontecendo. Pode parecer, para uma geração do século XXI, muito individualista, muito preocupada com questões outras, né? Como é que um grupo de jovens, lá nos anos 60, resolveu largar tudo, família, trabalho, estudo, entrar na clandestinidade com um projeto revolucionário de tomar o poder, né? Há vários fatores, né? Um desses é exatamente a crença que é possível repetir, não repetir igual exatamente, mas é possível fazer novas Cubas na América Latina, né? Então há um impacto muito grande, né? A concepção do vanguardismo, né? A vanguarda consciente começa a luta e a massa vai segui-la. Não foi isso que aconteceu, acabou havendo isolamento desses grupos armados, a repressão duríssima também, né? E aí você tem algumas figuras que se destacaram nesse horror que é a tortura, como Fleury, né, que você deve depois falar um pouquinho, Ustra, que estão aí hoje sendo exaltados, é uma coisa quase inacreditável, né, que alguém como um Ustra seja lembrado como um grande patriota, quando na verdade a barbárie que esses grupos fizeram, né. Eu estava me perguntando, enquanto você estava lendo o texto, né, você falou que foi um projeto aprovado pelo Ministério da Justiça. Será que esse projeto seria aprovado hoje? Eu acho que não. Por tudo que está ocorrendo no país, né? Não só porque é um governo que está aí, mas porque muita gente está minimizando, exaltando o que houve de arbítrio. A tortura é uma coisa... eu trabalho esse assunto, estudo esse assunto há muito tempo, né? Como é que eu posso dizer que é a tortura? Eu não tenho palavras para dizer o que é a tortura. Tortura é um local escuro, né, uma sala, né, um local muito escuro, muito úmido, muito quente, né, em que há alguém gritando bastante, há fedor de urina, fedor de sangue, fedor de fezes, né, há alguém que animaliza outra pessoa,
a tortura é a desumanização completa, né, do indivíduo, né? E o torturador, ele não é alguém à parte. Isso é uma coisa que hoje as novas pesquisas estão mostrando. O torturador é o tiozinho da esquina, é o cara que vai para a missa domingo, né? E isso é mais chocante para nós, né? Como é que várias pessoas não só apoiaram, contribuíram para o que estava ocorrendo no Brasil, né? Então, o seu texto ele é rico de várias interpretações, uma esquerda dividida, fragmentada, isolada, a barbárie da tortura, a repressão e o pior, o esquecimento, que, como a professora falou muito bem, né, tentou se fazer após a ditadura, né, buscou silenciar, né? Não é à toa que, talvez, por não conhecer, não é só isso também, né? Mas por não conhecer o que houve em profundidade, você tem a gente que vá para a rua, vá à rede social, defender o retorno, né, de um período autoritário tão ruim, tão triste como foi para o Brasil esse período dos anos 60 e 70. Né? Professora Lucia Então, Rodrigues de Alencar Lima, é, quer comentar? sim, é só aproveitando a fala do professor Ayrton, quando ele faz a pergunta, será que hoje o Ministério da Justiça faria isso? Aí eu queria aproveitar para falar um pouco desse projeto Marcas da Memória, que foi, como você falou, que foi através deste edital, né? Que é um projeto que o Dr. Paulo Abrão, na época presidente da Comissão de Anistia, ele criou esse projeto na sua gestão, um projeto interessantíssimo de memória e verdade, e que veio para contribuir no trabalho de conscientização para a Comissão Nacional da Verdade. Né? Então, toda a intenção dos projetos era nesse sentido, de preparar a população para discutir uma Comissão Nacional da Verdade, né, através de temas da época, enfim. Então, a peça foi contemplada, né, nesse edital. O Instituto, na verdade, nós participamos de 2 editais, né, um com a Sala Escura da Tortura, que também foi um trabalho de preparação para a Comissão da Verdade, e o segundo foi com a peça e de autoria do Ricardo, né? Enfim, mas hoje, por exemplo, o doutor Paulo Abrão, ele estava como secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? E ele já ia para o seu segundo mandato agora, que iniciaria agora em agosto, e em julho ele foi eleito, né, para um segundo mandato, e em julho agora, apenas que o Almagro, né, veio colocar que não podia, e inclusive com histórias mais absurdas, né, a respeito do Paulo Abrão, uma coisa muito, muito, muito triste, né? Inclusive, amanhã, hoje, aliás, hoje, às 17 horas, nós vamos ter uma live com ele sobre esclarecer essas questões, né? E, então, assim, foi um desmonte realmente da comissão de anistia, um desmonte geral, muito, todo, em todos os sentidos, até com possibilidade de queimas de livros. Quer dizer, é tão absurdo a que ponto chegou a coisa que está neste patamar. Enfim, mas, assim, voltando ainda para o texto, o que eu gostaria de ressaltar é esse compromisso do Frei Tito com o coletivo. É uma das coisas que sempre me chamou muita atenção, porque ele nem queria a luta armada e nem queria sair do país, né? E nem queria que o Congresso da UNE acontecesse naquele lugar. Entende? Então, e ele fez tudo isso em nome do coletivo. Quer dizer, ele não queria que o Congresso da UNE fosse naquele lugar, porque realmente imagina uma cidade pequenininha chegar uma porção de estudantes, uma cidade do interior, né, em 60, no interior paulista, você um monte de gente cabeluda, né? Lógico que a cidade ia chamar a atenção, né? Como chamou, e rapidamente a polícia chegou. Né? E ele defendia que o Congresso fosse feito em um outro local, né?
não com esse deslocamento, com toda essa logística que terminaria facilitando, enfim, furos, né? E o outro, a luta armada também, essa grande discussão, né? Mas que ele termina apoiando, né? Marighella encontrou um grande apoio nos dominicanos, apoio logístico, ele não pegou em armas, mas se criou possibilidades, né, de ter acesso a armas, a documentos, né, retirar pessoas, alimentar pessoas. Então, assim, o trabalho do dominicano foi muito amplo nesse sentido, né? E, enfim, mas ele apoiou o Marighella, né? Inclusive, Diga, diga. quando Oswaldo vai para Paris, Frei Oswaldo, né? Frei Oswaldo, exatamente, desculpa, Frei Oswaldo, quando sai daqui e vai para Paris, que ele era a ligação com Marighella, quem passa a fazer essa ligação é Fernando e Frei Tito. Né? Então, são dois, o Frei Fernando e o Frei Tito. Frei Fernando e Frei Tito. Dois dominicanos ligados exatamente a esse exatamente. período que culminou com a prisão do Carlos Marighella em 69. Exatamente. Mas aí ele presta toda a solidariedade, né? E depois, no terceiro momento, que é quando ele é escolhido para sair, né, do país, no sequestro, os 70 presos. Ele não queria ir. Né? Ele não queria ir. Né? Então, assim, mas foi uma decisão do coletivo e ele cumpre essa decisão. Né? Então, assim, eu acho isso muito interessante, esse compromisso dele com o coletivo. Né? Então, eu gostaria de destacar. E também eu acho importante falar do apoio dos dominicanos à Marighella, né, à ALN, porque para a gente desmistificar também, né, essa questão. Naquele momento, todos precisavam. Né? Não era só a luta armada. Os dominicanos não ajudavam só as pessoas ligadas à luta armada. Eles ajudavam a todos que tinham necessidade. Eram os estudantes, locais para reuniões, né? Pessoas adoentadas, enfim. Então, eles davam um apoio logístico muito grande. Né? E eles tiveram uma importância muito grande, os dominicanos, nesse processo. No momento, inclusive, eu gosto sempre de ressaltar, eles foram incompreendidos tanto pela direita como pela esquerda. Né? Eles ficaram numa posição realmente, gente, vocês não têm noção do que os dominicanos passaram. É outro lado da história que precisa ser contada, né? Porque foi uma perseguição geral. Né? Imagina que você está situado em Perdizes, em São Paulo, então todo dia era pichado, o convento, enfim, 1000 denúncias de coisas infundadas. Então, foram muitas perseguições também. Então, é um outro lado da história que precisa ser contado. Aqui um trecho, é o nosso último trecho, para o comentário da Lucinha e do professor historiador Ayrton de Farias, porque nosso tempo é até às 16 horas. Né? Hein? Como é? Pois é. Então, estou só avisando que vou fazer o último, e esse último comentário, esse último trecho, e se refere exatamente a essa perseguição a partir da prisão dos dominicanos. A perseguição a incompreensão em que estiveram os dominicanos em relação à esquerda e em relação à direita. O trecho, eu vou juntar aqui 2 trechos e pedir um comentário, os últimos comentários dessa live tão expressiva de hoje, do Grupo Formosura. São Paulo, 3 de novembro de 1969. Agentes do DOPS invadem com metralhadoras o convento dos dominicanos. Para Frei Tito e mais 7 religiosos, uma ordem de prisão. Eis a acusação: cumplicidade com a guerrilha urbana, a luta armada. Eis o crime: apoiar a Ação Libertadora Nacional, organização de esquerda comandada por Carlos Marighella, responsável por diversas ações armadas contra o regime. Pelo apoio dos dominicanos aos militantes de esquerda perseguidos pela ditadura, eis a punição. Delegado Fleury,
em ação. Frei Tito preso, 40 dias sob tortura, barra pesada, espancamentos, choques elétricos, porradas. Tito numa cela infecta e escura, um campo minado, um campo contaminado. Eis a trama, eis o trauma. A tortura transcende a carne. A tortura é quase a morte. A tortura é a posse da alma. Ao invés do horto, ao invés do Éden, o primado do horto. Quem resiste à tortura paga um preço. A marca em carne viva de uma alma virada pelo avesso. A partir dessa prisão, houve, então, aquilo que a professora Lucia se refere, essa perseguição, essa acusação aos dominicanos, acusação de traição. Traição aos comunistas, porque se alegou que eles teriam feito a delação contra o Marighella, e traição contra os cristãos, porque não esqueçamos que a igreja, nesse período, a cúpula da igreja, pelo menos a igreja católica, tinha ligações profundas com o regime militar. Com a palavra, então, professor Ayrton de Faria. Interessante olhar, observar, né, a questão do complô comunista, né, que se acusava, né, que os comunistas, desde os anos 30, isso inclusive, estavam se infiltrando na igreja para destruí-la. Né? Então, o argumento usado para reprimir os dominicanos é exatamente esse, né? Que eles são um instrumento a serviço do comunismo, que, portanto, trabalham contra a fé católica. Né? Para mim, Ricardo, assim, é muito, também muito triste, muito pesado, né? Lembrar do exílio. Porque o exílio, né, é muito difícil. Né? Você não poder mais voltar ao seu país, uma coisa é você viajar para fora, né, tudo bem e tal. Outra coisa é você não ter mais os laços com a terra natal e perceber que várias pessoas que você gosta, amigos, estão sendo presos, mortos, torturados, né? Então, eu creio que o exílio, fora os efeitos dramáticos que a tortura deixou no corpo e na alma do Frei Tito, levaram, né, contribuíram tudo isso, né, para o seu ato extremo. Né? Ou seja, é uma vítima, né, do regime militar, como tantos outros que ocorreram, né, pessoas que acabaram sendo destruídos, né, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, pela força, pela violência e pela brutalidade do que houve no Brasil no período militar. Né? O relato do Frei Tito sobre a tortura é traduzido e publicado em vários jornais da Europa e dos Estados Unidos, e o Tito, então, se transforma num símbolo mundial pela luta dos direitos humanos. Mas, como disse o professor, ele está ali banido, primeiro em Paris, depois em Lyon, antes esteve em Roma e no Chile, mas, enfim, está exilado, está banido do seu país, e ele se sente um estrangeiro em qualquer lugar, e ele quer voltar. E a peça, de forma muito triste, diz: conversa com ele e diz, Tito, um dia você vai voltar. Mas ele não voltou. Lucia. Ou melhor, voltou, morto. E voltou como mensagem para os nossos corações e para a nossa militância de ação política. Lucinha. Essas coisas me emocionam. Mas hoje eu perdi também uma tia muito querida, a irmã mais velha de Frei Tito, a tia Nadir. Eu sei quem é. Desculpe. Não, eu sei quem é, porque eu tenho ligações profundas com a família de Frei Tito. A minha mãe, quer dizer, a minha infância e a minha adolescência, o tempo todo, foi como vizinho de Nailde de Alencar Lima. Foi ela quem me apresentou, como ainda adolescente, a tragédia de Frei Tito. E eu tive que traduzir, digamos, do português, para o português, as cartas que comunicavam à família a morte trágica do suicídio do Frei Tito. Então, eu estou assim, a vida me fez imbricado a essa família e a tragédia de Frei Tito, e foi a morte do Frei Tito que me deu consciência e vida política. Eu gostaria de lembrar também hoje a auxiliadora Lara Barcelos, que também, como Frei Tito, se suicidou. Era uma que também tinha uma vontade enorme de voltar para o país e tentou se restabelecer de
de diversas formas, mas que, infelizmente, as torturas, como ela dizia, os dias de Sodoma são maiores. Né? Eu peço licença, infelizmente, para interromper, porque Ótimo. Muito eu não quero que obrigada, a gente seja cortado Pois não, pelo pois YouTube, não. né? Pelo Instagram. Eu queria agradecer, então, porque nós só temos mais 1 minuto, 2, agradecer a presença de vocês nesta live. Eu não queria que a sua fala, Lucia, de forma tão bonita, Oh, tão sim, emocionada, seu sim. depoimento tão importante para o Brasil, fosse interrompido abruptamente. Eu queria terminar assim, com essa sua emoção, porque eu acho que o que Frei Tito nos ensina é exatamente o que você acaba de fazer, é juntar militância, compromisso coletivo com emoção pessoal, com sentimento. O fomento da razão e o fermento da emoção. E o Muito obrigado. afeto. E o afeto. Obrigado. Obrigada também Obrigado a a todos. todos Obrigada, da live de hoje. foi um prazer. Ricardo, um prazer enorme. Grupo Obrigado Formosura. ao historiador Ayrton. Obrigado, amigos. A honra estar aqui. Obrigado ao Samuel e a todos que tornaram possível essa live. Samuel Sampaio, Graça, todo o elenco, Maria Vitória, o William, Leonardo Costa, todos, enfim. E quem está nos assistindo também. Muito obrigada.